Olá, eu sou Cristiane. Hoje convido você a explorar um tema extraordinário: o plano de redenção, ou, como muitos conhecem, a história da salvação. Essa narrativa, que percorre desde o Gênesis até a vinda de Jesus à Terra, revela a rebelião do homem contra Deus, a origem do pecado e, acima de tudo, o maravilhoso propósito da reconciliação oferecida por Cristo. Mas será que você já conhece essa história a partir do Gênesis? Mesmo que a resposta seja sim, permita-me guiá-lo por um panorama único, traçando paralelos fascinantes com a época de Moisés. O relacionamento de Deus com o homem era íntimo e sem barreiras, como fica evidente em Gênesis capítulo 3, versículo 8 e 9. Deus passeava pelo jardim na viração do dia e buscava a proximidade com o homem, chamando por Adão. Essa interação demonstra um laço de proximidade e cuidado de Deus com a humanidade. Além disso, Deus concedeu ao homem tudo o que ele precisava para viver: sustento, conforto e responsabilidades. Conforme descrito em Gênesis 2:15, ele colocou Adão no jardim, para cultivá-lo e guardá-lo. Também lhe deu uma ordem clara para que desfrutasse de todas as árvores do jardim, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal, cuja desobediência traria consequências sérias, como narrado em Gênesis 2:16-17. Em um momento desse relacionamento entre Deus e o homem, ocorreu uma rebelião. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 17, mostra a desobediência de Adão à ordem de Deus, e isso gerou consequências. Vamos listá-las. Morte. A morte entrou no mundo através do pecado de Adão. Isso incluiu a morte física, que é a separação da alma do corpo, e a morte espiritual, que é a separação de Deus. Maldição. Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado de Adão. A terra, que antes produzia abundantemente, agora produziria espinhos e ervas daninhas. E Adão teria que trabalhar arduamente para obter seu sustento. Separação. O relacionamento harmonioso entre Adão e Eva foi distorcido. A desobediência a Deus trouxe conflitos e tensões nos relacionamentos humanos. A separação entre Deus e o homem causada pelo pecado. O pecado cria uma barreira que impede a comunhão plena com Deus. A consequência imediata é que Deus não ouve as orações daqueles que estão em pecado, pois suas iniquidades encobrem seu rosto. Isso reflete uma alienação espiritual e a necessidade de reconciliação. Mas afinal, qual é a definição de pecado? O pecado é visto como a violação da lei de Deus, que é perfeita e santa. Qualquer ato que desobedece os mandamentos de Deus é considerado pecado. Pecado é também descrito como uma rebelião contra a autoridade de Deus. É a recusa em submeter-se à sua vontade e à sua soberania. Na Bíblia, o caminho para a reconciliação do homem com Deus é um tema central. Após a queda de Adão e Eva, a reconciliação é progressivamente revelada ao longo das Escrituras. Em Gênesis 3, versículo 15, Deus promete enviar um Salvador que esmagaria a cabeça da serpente, simbolizando a vitória sobre o pecado. O homem por si só não é capaz de se reconciliar com Deus. Após a queda de Adão e Eva, a natureza humana tornou-se corrompida pelo pecado. A Bíblia descreve que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Leia o livro de Romanos 3, versículo 23. Essa natureza pecaminosa impede o homem de alcançar a perfeição exigida por Deus. Então, como e quem pode reconciliar o homem com Deus? Os profetas do Antigo Testamento falam de um futuro Messias que traria reconciliação definitiva entre Deus e os homens. No Novo Testamento, Jesus é apresentado como o cumprimento dessas promessas. Através de sua vida perfeita, morte sacrificial e ressurreição, ele proporciona o caminho para a reconciliação com Deus. Recomendo a leitura de Romanos 5:10 e 2 Coríntios 5:18-19 para a conferência. Mas por que pelo sangue? O conceito de reconciliação por meio do sangue está profundamente ligado ao sacrifício e expiação. Veja em Levítico 17, versículo 11, que diz: Porque a vida da carne está no sangue. Pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas. Porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Leia também os livros de Êxodo capítulo 12, versículos 1-27. O livro de Hebreus 9, versículos 19-22. E o livro de Efésios 1, versículo 7 para complementar seus conhecimentos.
O pecado é qualquer pensamento, palavra ou ação que vai contra a vontade e o caráter de Deus. Ele separa o ser humano de Deus porque Deus é santo e justo, e o pecado é contrário à sua natureza. Leia Isaías capítulo 59, versículo 2. A principal consequência do pecado é a separação de Deus, que é descrita como morte espiritual. Isso significa que, embora os seres humanos estejam vivos fisicamente, eles estão espiritualmente mortos e alienados de Deus por causa de seus pecados. Confira em Efésios, capítulo 2, versículos 1 e 2. A morte espiritual é a separação de Deus, enquanto a morte física é a separação da alma do corpo. Confira em Romanos 6, versículo 23. A condição de separação e morte espiritual gera a necessidade de salvação. Somente através da reconciliação com Deus, possível por meio do sacrifício de Jesus Cristo, o ser humano pode ser restaurado à vida espiritual e à comunhão com Deus. Veja em João 3, versículo 16 e em Romanos 5, versículo 8. Jesus Cristo é apresentado como o Salvador que tomou sobre si o pecado da humanidade e ofereceu sua vida em sacrifício. Através de sua morte e ressurreição, ele proporciona a possibilidade de redenção e reconciliação com Deus. Confira em 2 Coríntios 5, versículo 21. O Templo de Jerusalém, onde eram realizados os sacrifícios, era um lugar central para a vida religiosa dos israelitas. Era nesse templo que o sistema de sacrifícios era realizado, onde o sangue de animais era derramado para a expiação dos pecados do povo. O sangue simbolizava a vida do animal e seu derramamento representava a purificação e a remissão dos pecados. Leia Levítico 17, versículo 11. O átrio exterior era a área mais externa onde os adoradores se reuniam. Incluía o pátio dos gentios, onde até os não-judeus podiam entrar. No átrio dos sacerdotes ficava o altar de bronze, onde os sacrifícios eram oferecidos, e a bacia de bronze para os sacerdotes se lavarem antes de realizar os rituais. O sumo sacerdote servia como mediador entre Deus e os israelitas, representando o povo diante de Deus com orações e sacrifícios. No tabernáculo haviam 2 ambientes. O lugar santo, área onde apenas os sacerdotes podiam entrar. Continha o candelabro, menorá, a mesa dos pães da proposição e o altar de incenso. Por trás do véu, havia o segundo ambiente chamado o Santo dos Santos, a área mais sagrada, onde ficava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam as tábuas da aliança, nas quais Deus escreveu os 10 mandamentos. Neste lugar, o sumo sacerdote entrava apenas uma vez por ano, no dia da expiação. Confira em Deuteronômio 10, versículos de 1 a 5 e Levítico 16, versículos 2 a 34. Em seguida, assista ao próximo vídeo para descobrir as conexões entre o ministério de Jesus e o Templo de Jerusalém.